Boa noite, está começando mais uma oração da meia-noite. Estou aqui com a permissão do Senhor Jesus, através da minha fé, para abençoar você e toda a sua casa com oração, com a palavra, enfim. Estamos aqui com esse propósito. Eu tenho certeza que o Senhor Jesus Cristo vai abençoar você através de uma palavra de fé e da oração. A oração da meia-noite tem esse objetivo de lhe fortalecer para você ter uma noite abençoada e o seu dia ser de fato um dia de bênção. Eu aconselho, passo o link para pessoas, adote propósito de assistir todas as noites a nossa programação, faz sempre propósito de 7 dias consecutivos, manda para alguém. Eu tenho ouvido testemunhos no gabinete de pessoas que dizem: pastor, eu estou em propósito de oração, 7 dias consecutivos, só durmo depois da oração da meia-noite, depois que oro com os pastores, depois que tomo da água abençoada, e tem visto milagres. Filhos que estavam nervosos, ansiosos, filhos que não conseguiam dormir, agitados durante o dia, eu tenho ouvido que tem melhorado, crianças têm mudado o humor, Deus tem abençoado, tem afastado o mal. São práticas de fé que fazem uma diferença grande. Às vezes, uma criança que está ali agitada, nervosa, chorando, o mal está presente e o pai e a mãe não percebem. Às vezes o filho começa a mentir, mente por nada, às vezes sem necessidade, e é o mal que faz isso e o pai não percebe. E por que o mal faz isso? Por o pai desgostar do filho, por o pai se irar com o filho e tratar ele diferente e o filho se afastar do pai. Enfim, a estratégia de Satanás de destruir a família é tão séria, tão profunda que as pessoas não conseguem ver nem se ligar. E uma atitude de fé, de orar com a gente de meia-noite, tomar da água, você não tem noção de quanto isto é poderoso no mundo espiritual para afastar o mal de sua família, de sua casa e dos seus. Eu aconselho, pega a água, junte com sua família. Ah, mas o meu filho não quer. Tudo bem, faz você. Ao término da água, toma, meu filho, desta água, tome só um gole. E você tem que ter isso em mente. E a fé, que a água que abençoamos tem o poder de Deus. Quando a pessoa ingere e toma da água, o poder vai entrar na vida dela e o mal vai ser expulso. O mal não suporta. Essa é a fé que temos na nossa programação, nessa atitude de fé, de abençoar a água e de orar por você em nome de Jesus. Amém? Se você tem um amigo que reclamou de um filho que está rebelde, desobediente, que está doente, que não para de adoecer, quando fica boa de uma doença, aparece outra, passa a nossa programação, mande ela passar 7 dias assistindo a oração da meia-noite, bebendo da água, dando para seu filho, e eu tenho certeza que o milagre vai acontecer. Antes da oração, nós vamos para a palavra. João, capítulo 3, Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 14. Jesus falando: e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Quando você não conhece a Bíblia, fica difícil entender essa passagem. O Senhor Jesus chegou para aquele povo e disse: olha, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim seja o Filho do Homem também levantado. Importa, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Aquele povo que estava ali perto do Senhor Jesus, conhecia-se a história de Moisés que levantou a serpente no deserto. Mas o que eles não entendiam é que o Filho do Homem importava ser levantado. Nós conhecemos 2 fatos. Moisés, que levantou a serpente no deserto, e que Cristo foi levantado no Monte Calvário, quando foi crucificado.
Talvez você não conheça a história de Moisés, que levantou a serpente no deserto, mas conhece que Jesus foi levantado em uma cruz. E aqui Jesus já estava profetizando a sua morte, e Jesus já estava dizendo que aquele fato de Moisés apontava para ele, e aqui estamos tirando proveito dos dois fatos. Mas para você que ainda não conhece a história de Moisés, do episódio que ele levantou a serpente, vou resumir aqui. Moisés com o povo de Deus, os israelitas que saíram do Egito, através da mão poderosa do seu Deus, chegou em um determinado lugar e houve uma praga de serpentes. E muitas pessoas morreram. Essas serpentes vieram porque o povo pecou, murmurando contra Deus, questionando contra o Senhor, e por isso veio essas serpentes que mordiam, e muitos israelitas, filhos de Deus, caíram mortos. Então o povo se desesperou e clamou a Moisés. Moisés, clama a Deus e por nós. E Moisés clamou e Deus disse, olha Moisés, pega uma serpente de bronze, constrói ela e coloca ela sobre um poste, sobre uma haste, e todo aquele que for mordido da serpente, corra até esta serpente de bronze, olhe para ela e ele vai ser liberto do veneno. E quando isso aconteceu, era uma profecia viva, poderosa, de Cristo, que viria, e aquele que é pecador, que é condenado à morte, maldito, todo aquele que olhar para Cristo será salvo, terá vida eterna. As serpentes, que era serpente mesmo, mordia e aquela pessoa estava condenada a morrer. Para nós, a serpente é Satanás, que nos morde através do pecado e por causa do pecado é condenado a morrer. Então a semelhança é muito grande. Era uma profecia que apontava Jesus. E aqui ele diz, né, vou repetir para que você entenda agora, os dois fatos. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Expliquei os dois episódios. Então o que acontecia? O que aconteceu com Moisés? Deus não mandou a serpente embora. Deus não repreendeu a serpente, elas continuaram. Agora deu a salvação. Mordido da serpente, olhe para a serpente de bronze e você vai estar livre da morte. Trazendo para os nossos dias. Pequei, fui mordido por Satanás, estou condenado à morte. Mas se olhar para Cristo, que foi levantado no Calvário, numa cruz, eu vou ser salvo, não vou ter a condenação eterna. Então olhe para Cristo. Pastor, o que significa olhar para Cristo? Olhar para Cristo é você crer que Ele é o seu Senhor e Salvador e confirmar isso no seu batismo. Aí você não tem condenação eterna, você não tem maldição, você é salvo em Cristo Jesus. Depende de você. Ah, pastor, eu já creio em Jesus, mas eu acho que não tem necessidade do batismo. Tem algumas pessoas que pensam isso. Oi, eu faço a pergunta, e agora é você que decide como é? E agora é do seu jeito? Eu pensava que era do Senhor. Então não é do seu jeito. Não é você criar uma nova lei. Não é você criar um novo meio de ser salvo. Jesus já determinou, o próprio Deus determinou. Aquele que crê e for batizado será salvo. Então eu creio que Jesus foi levantado no madeiro para me salvar. Derramou o seu sangue para purificar todo o pecado. E quando tenho essa consciência, eu vou confirmar ela no batismo. Que é você descer as águas, confessar Jesus e mergulhar até cobrir a sua cabeça e sair de lá uma nova criatura. Esse é o projeto de Deus. Se você vive uma vida atrapalhada, de sofrimento, de dor, você foi picado pela serpente chamada Satanás. Como Adão e Eva foi no jardim. Você pecou. E aí você é maldito. E aí vem castigos, vem problemas, vem situações difíceis, vem sofrimento. E esse sofrimento
só olhando para Cristo, para você ter o seu milagre, ser liberto e não morrer, que a morte aqui é a condenação do inferno. Eu sempre digo nas minhas reuniões de libertação, viver nesse mundo aqui, sem Jesus, você até pode. Viver com Jesus aqui na terra, você pode conhecer muitos que vivem. E vamos dizer aqui até bem. Porém, no mundo espiritual, você não consegue viver sem Jesus. É destruído. E aí tem um detalhe. Nós não estamos no mundo espiritual, mas de vez em quando sofremos alterações que vêm de lá. Esse é o problema. Se você viver neste mundo sem ser alterado pelo mundo espiritual, beleza, segue. Mas uma hora ou outra você vai ver na sua vida uma intervenção espiritual e aí é onde mora o problema. Porque o seu dinheiro, sua sabedoria, seu entendimento, sua força não vale nada no mundo espiritual. No mundo espiritual só vale o nome de Jesus. O poder que há neste nome, a fé neste nome. O que acontece? O que é que eu vejo? A pessoa trabalha, luta, consegue, compra sua casa, seu carro, seu emprego, abre sua empresa, tudo ótimo. Casa, tem seus filhos, de repente começa a ter um problema na vida do filho, algo espiritual que o dinheiro e a força dele não resolve. Aí vem o sofrimento. Veja que nós estamos vivendo em um mundo que criança tem se cortado, criança tem cometido suicídio, criança sofre com ansiedade que perde até o fôlego. E a Bíblia diz que o castigo dos pais será nos filhos, dos netos, até a 4ª geração. É aí que entra a questão espiritual. E você vai ver que sem Jesus você não consegue. Jesus foi levantado, ou seja, fez a parte dele. O que falta é você orar para Cristo. Crer nele como Senhor e Salvador e descer as águas. Aí você vai viver as bênçãos de Deus. Nós vamos orar, vamos apresentar a água. E como eu disse no início, toma da água, dá para alguém seu, aquele que você percebe que está um pouquinho doente, enfermo, ou atrapalhado, perturbado, faz um propósito de 7 dias consecutivos tomando da água, assistindo a nossa programação e no final você vai ver uma grande mudança. É o poder de Deus que se manifesta na vida daquele que crê e busca Ele. O momento agora é o momento de oração. Apresenta a sua água, Senhor Jesus. Estou segurando este copo com esta água e também apresento este que ora comigo e apresenta a água. Jesus, eu creio que quem tomar desta água, o teu poder vai entrar em sua vida para afastar todo o mal, seja no corpo ou no espírito, ou ao seu lado, agindo contra ele. Jesus Cristo, coloca do seu poder, da tua unção nesta água, e que a partir de agora ela contenha o poder de Deus. Eu abençoo em nome do Senhor Jesus. Amém. Tome da água agora. Dê para alguém seu. E agora eu quero orar por você. Senhor, esse que ainda acha que não precisa de Jesus e nem tampouco descer as águas, toque nele, veja e faça ele ver que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, ele já foi. Agora você que tem que olhar para Cristo, você que tem que invocar ele como seu Senhor e Salvador, que ele toque em você, que esta palavra vive sua fé e você venha crer e se batizar e venha viver a fé em Cristo. Eu abençoo a sua vida, toda a sua casa. Aquilo que você pede agora em oração, que o Senhor Jesus conceda. Quem fizer o propósito 7 dias, que o Senhor Jesus opere com coisas maravilhosas e extraordinárias. Que assim seja. Amém. Estou encerrando nossa programação, desejando a você uma noite feliz e abençoada. Seja cristocêntrico.